E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só essa matéria, por isso que eu falo assim, hipocrisia. Nós estamos por aqui. Tabagismo ilegal desenfreado entre os legisladores nos escritórios do governo no Japão, tá? Não pode, existe uma lei para isso, não pode. Os legisladores são a própria lei quando se tratam de desrespeitar a lei sobre o fumo em seus escritórios. Às vezes acho que é muito incômodo ir até a sala de fumantes, porque muitas pessoas visitam meu escritório todos os dias, explicou um membro do partido governante. Pressionado sobre o assunto, um membro do governo admitiu ter descoberto recentemente que fumar é proibido em meu escritório. No caso assim, ele descobriu recentemente, né? Dentro do prédio dos membros do governo. Uma proibição nacional de fumo em ambientes fechados foi aplicada como parte de esforços para proteger as pessoas do fumo passivo antes dos agora adiados Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020. A lei revisada da promoção de saúde, que entrou em vigor em abril, proíbe, em princípio, o fumo no prédio do governo e em 3 prédios de escritórios adjacentes por legisladores, que são considerados uma extensão do governo. Só é permitido fumar em salas exclusivas para fumantes. Fumar é totalmente proibido em escolas, hospitais e repartições públicas. Só é permitido fumar em zonas para fumantes localizadas no exterior dos prédios. Tanto que nos hospitais, dependendo, tem o terraço, tá? Aí no terraço, assim, geralmente é totalmente no ar, né? Não tem coberta, não tem nada, né? Aí geralmente as pessoas fumavam lá também. Hoje eu não sei se é permitido, tá? Mas antigamente era. Eu sei disso porque já fui no hospital aqui no Japão, né? Já teve conhecidos, né, internados, então a gente ia lá visitar ou passar a noite com a pessoa, assim, para ajudar, né? E nessa brincadeira, nós que somos tabagistas, precisamos ir para algum lugar fumar. Aí nisso, eu sei disso porque as enfermeiras indicavam, né? As restrições antifumo são mais flexíveis no prédio do governo e nos prédios de escritórios de legisladores do que nos prédios de ministérios e agências, onde as salas de fumantes não podem ser instaladas. Mas, mesmo nas regras flexíveis, não são observadas por muitos legisladores. Os legisladores devem servir de modelo nos esforços para parar o fumo passivo, reclamou Hiroshi Yamato, professor de questões da saúde da Universidade de Saúde Ocupacional e Ambiental do Japão, citando a lei antitabagismo. Salas exclusivas para fumantes instaladas em cada andar dos prédios de escritórios de legisladores que ficam ao lado do edifício do governo no centro de Tóquio costumam estar lotadas de legisladores e suas secretárias, como atesta um dia de semana no início da tarde no final de setembro. Atestou, né? Os reguladores são tão tolerantes quanto aqueles para edifícios de escritórios privados. Antes de abril, os legisladores podiam fumar dentro de seus escritórios se quisessem, mas agora fumar fora das salas exclusivas acarreta uma multa de até 300 mil ienes, o que dá mais ou menos a bagatela de 2.825 dólares. Tá? 83 salas e gabinetes para fumantes foram introduzidos no prédio do governo, nos andares dos prédios de escritórios de seus membros e em outros lugares, de acordo com representantes da publicidade das câmaras baixa e alta. Porque aqui no Japão tem 2 tipos de câmara, tá? A câmara alta, os legisladores de câmara alta e da câmara baixa. Apesar da proliferação de áreas para fumantes, muitos legisladores continuam a aderir ao hábito em seus escritórios. Um dos quais é Yukio Edano, chefe do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão. Você vê que a oposição ao governo japonês
ele mesmo já não cumpre com as regras. Então, aquela velha história, hipocrisia, né? Estamos aqui, o cara quer ser oposição, mas ele mesmo não dá, né, o exemplo. Como é que vai servir de oposição? Complicado, né? Em uma entrevista coletiva no final de agosto, Edano foi questionado se ele havia fumado em seu escritório após a introdução da lei emendada. Ele admitiu que não levou isso a sério. Né? Você vê que oposição é oposição. A oposição pode fazer tudo, mas o governo não pode fazer nada. Você vê só a hipocrisia da coisa. Parece aonde? Parece qual país? Qual país? Isso, Brasil, isso mesmo. Ainda há muitos legisladores que fumam sorrateiramente dentro de seus escritórios, e não há dúvida de que as restrições não estão sendo cumpridas, afirmou. De acordo com fontes internas, muitos membros do governo também vaporizam em vez de fumar. Vaporizar é aquele cigarro eletrônico que ele é um óleo, tá? Dependendo do cigarro eletrônico, esse óleo não tem nicotina nenhuma, tá? Ele faz menos mal, não deixa de fazer mal, mas faz menos mal. No caso assim, do vício do cigarro, no caso da nicotina. O desrespeito geral pela lei significa que assessores dos legisladores que costumam ficar nos prédios dos escritórios dos membros do governo, bem como funcionários de ministérios e agências e lobistas que visitam com frequência, podem ser expostos ao fumo passivo. Uma mulher na casa dos 30 anos, que trabalha como secretária de um legislador fumante, expressou seu desapontamento com a situação. Eu achei que o legislador pararia de fumar após a aplicação da lei revisada, lamentou ela. Estima-se que o fumo passivo ceife 15 mil vidas anualmente no Japão. Os fumantes passivos têm 1,3 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão e derrame cerebral. Com isso em mente, o governo decidiu introduzir medidas anti-tabagismo e impor penalidades depois que o Japão foi escolhido como anfitrião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. A iniciativa, parcialmente promovida por organizadores olímpicos estrangeiros, pressionando Tóquio para sediar uma Olimpíada limpa, foi recebida no início por uma resistência entrincheirada aí é bom, hein? De legisladores que representam a indústria do tabaco, ao lobby do tabaco aí. Um grupo pró-tabaco de legisladores do LDP, né? O LDP é o partido do governo atual, tá? O que era do Shinzo Abe e o atual Yoshihide Suga. Junto com membros do governo que permanecem cautelosos sobre as regulamentações do fumo, opôs-se tanto que a emenda à Lei de Promoção à Saúde foi diluída para permitir, por exemplo, que clientes de pequenos restaurantes atendessem a certas condições para fumar dentro dos restaurantes. Ainda tem, tá? Infelizmente ainda tem no Japão restaurantes que pode fumar dentro, né? Mas vai fazer o quê, né? As restrições ao fumo na construção, né, do governo também se tornaram menos eficazes. Lançado pelo Ministério da Saúde em março de 2017, o projeto de revisão inicial enquadrou o governo na mesma categoria de ministérios, agências, escritórios governamentais de províncias e outras organizações administrativas, onde salas para fumantes internas não podem ser introduzidas. Mas a dieta, no caso assim, o governo e os prédios da Assembleia Local, no entanto, foram posteriormente removidos da lista na emenda, permitindo que políticos e outras pessoas fumassem em áreas isoladas desse prédio, ao passo que fumar é totalmente proibido nas instalações administrativas. Você vê? Hipocrisia, estamos aqui. O membro da Câmara Alta, Shigefumi Matsuzawa, que atua como secretário-geral de um grupo suprapartidário de legisladores que trabalha para tomar contramedidas contra o fumo passivo, descreveu ser inaceitável que os membros do governo que criam leis vão contra a legislação. Parece o Brasil, né? Você vê que o Brasil tem várias leis que os caras reinterpretam a lei,
a seu, a seu modo de pensar, né? E aquela reinterpretação fica sendo a verdadeira, não o que está escrito na Constituição. É complicado, né? O grupo, em 9 de setembro, exigiu que os palestrantes da Casa Alta e Baixa examinassem as questões e eliminassem todas as zonas permitidas para fumar do governo e dos outros lugares. Yamato disse que uma pesquisa realizada por ele descobriu que apenas Tóquio e 23 prefeituras proibiam completamente o fumo dentro de seus prédios, né, em março de 2020. Ele explicou que o risco por trás das instalações de zonas para fumantes, no caso assim, os smoking zones, né, aquelas casinhas lá, salinhas, né, dizendo: a fumaça vaza da sala dos fumantes. Bom, isso é lógico que na hora que o cara abre a porta, vem aquela fumaça, aquela fuafa para fora. Isso é fato. Então é impossível prevenir totalmente o fumo passivo. Sim, isso aí nesse ponto não resta dúvida. Mas, de qualquer maneira, tanto que nas prefeituras, pelo menos aonde aqui eu moro, tá, não se pode fumar nem na porta, nem na frente assim, da prefeitura. Você tem que ir para bem longe. Né, no caso assim, ou você vai para o seu carro, ou você vai para a via pública, mas na frente do prédio não pode. Se for, é multa. Então vocês estão vendo que no Japão, tá, não é diferente do Brasil em determinadas situações, no caso assim, da hipocrisia geral, tá, das pessoas. Ah, nós fazemos a lei, mas a gente não vai cumprir essa lei não, mas nós vamos fazer. Você tem que cumprir, eu não. Tá? Você vê que aqui no Japão não é diferente aí do Brasil, em determinadas leis. Por isso que eu quero mostrar isso para vocês. Por quê? Aquilo que eu já falei, eu amo o Japão, eu amo esse país, mas esse país também tem pessoas, e pessoas fazem caquinhas. E não existe um lugar 100% perfeito, né? Isso é uma utopia ainda. Mas o Japão é um país maravilhoso, ele é. Tem pessoas maravilhosas, tem demais, né? Gosto muito daqui. Mas você vê que nada é perfeito, né? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, até mais.